E aí pessoal, meu nome é Yasmin, eu sou a dona desse canal e eu estou aqui nesse segundo episódio da série Encontro com Deus para falar um pouco do meu testemunho de um retiro que eu tive e que realmente eu estive com Deus ali. Eu realmente tive uma experiência muito legal com Ele naquele ambiente e coisas que o Senhor falou que me quebrantou e me trouxe um arrependimento de verdade sobre as minhas atitudes e sobre o meu comportamento. Então, se você caiu de paraquedas aqui e não viu o primeiro vídeo, vai lá e volta aqui, tá bom? Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre timidez. Como que timidez é sinônimo de covardia e que está escrito que os covardes irão para o inferno. Covardia é pecado. Hoje o tema é: o céu é tomado pela força, por esforço. E isso está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O céu é para os corajosos, os que detestam o pecado e que lutam contra ele, aqueles que odeiam iniquidade e amam a justiça, aqueles que vão pregar o reino mesmo sabendo que vão ser perseguidos, aqueles que não têm medo do inimigo e enfrentam em nome do Senhor. Essa ousadia, ela não vem de nós, ela vem do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa ousadia não é para lutar contra a carne, não é para lutar contra as pessoas, é lutar contra o Espírito. Essa ousadia que o Senhor nos deu, essa autoridade de expulsar demônio, essa autoridade de falarmos sobre sua palavra, é esse poder que vem do Espírito Santo. E é sobre ela que eu quero falar, sabe? A gente pensa, lutamos contra tantas coisas, e a gente às vezes esquece que o nosso principal inimigo somos nós mesmos. Eu posso falar comigo, né? Que o Senhor, falando de mim em primeira pessoa, porque o Senhor falou comigo sobre isso. Como que eu estava na minha zona de conforto, acomodada, como que eu estava esperando Deus fazer algo para eu ter uma outra atitude, dar outro passo, sabe? Eu não estava dando o primeiro passo, estava sempre esperando Deus fazer algo para eu reagir. E o Senhor falou sobre eu começar a dar meus passos de fé, sabe? Dar meus passos de fé, dar um passo e ver o sobrenatural acontecer. Não porque eu dei um passo, mas porque eu dei esse passo. Eu tive a ousadia em ir na presença de Deus e quebrantar meu coração e falar: Pai, eu quero te honrar. Pai, eu quero pregar o seu reino. Eu quero me apoderar daquilo que o Senhor já preparou por mim. Por muito tempo eu tive a mentira, eu acreditei na mentira do inimigo, em que eu não deveria buscar as coisas de Deus. Como assim? Não tô falando de ler a Bíblia, não tô falando de orar, isso eu sei. Eu sempre soube que deve fazer, mas buscar as coisas de Deus que eu quero falar pra você, é buscar as coisas que o Senhor já preparou pra mim. O Senhor já me preparou, por exemplo, a universidade para pregar. O Senhor preparou. O Senhor me deu aquela oportunidade de fazer isso, pregar dentro daquela universidade. E eu não me preparei para fazer aquilo. O Senhor me deu a oportunidade e dá não só a mim, mas a você também tantas oportunidades. E nós não nos apoderamos dela, não tomamos posse daquela oportunidade, daquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já fez, sabe? Então, por muito tempo eu acreditei na mentira que eu sou fraca. A mentira, realmente eu sou fraca, humanamente falando, eu sou fraca. Mas na minha fraqueza, quando eu reconheço ela e olho para Deus, é que eu me torno forte. É porque minha força vem do Senhor. E o inimigo me fez esquecer disso. O inimigo me fez pensar que eu deveria fazer pelas minhas próprias forças, pela minha própria vontade. E não, essa força aqui que o Senhor está falando, que o céu é tomado por esforço, é uma força que vem do alto. Nós não conseguiríamos apoderar do reino dos céus se o Senhor não nos desse ele, se o Senhor não nos concedesse o Espírito Santo, se o Senhor não nos desse dons, talentos, se o Senhor não nos desse a sua graça, que é uma graça capacitadora.
Essa ousadia não se baseia em qualidades ou conquistas, essa força não é mérito, pois os nossos méritos, o que fazemos, ou o que temos, ou o que somos, é temporário. E tudo que é temporário não se compara ao que é eterno. Essa coragem vem do poder de Deus, que é eterno e absoluto. Então vamos ver lá um exemplo de alguém muito ousado e que teve essa ousadia de ir contra o inimigo pelo poder de Deus. Nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 17, do 45 ao 46, e eu amo essa passagem. Está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército a filisteu, às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então vejamos aqui em 1 Samuel, alguém muito ousado e muito corajoso. E com certeza essa coragem não vinha de Davi. Davi, a Bíblia fala, ele era um jovem e ele não era forte. Davi não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Então, do nada, esse pastorzinho de ovelhas chega lá no exército. Nós conhecemos a história, foi levar refeição para os seus irmãos e se depara com um incircunciso. Ele chama o cara de incircunciso, ele chama o Golias de incircunciso. E olha e fala, aquele filisteu está desafiando o povo de Deus. Davi não pensou, eu sou fraco. Davi não pensou, eu não posso. Davi pensou, aquele lunático, ele ainda não tem noção do poder do meu Deus. Foi isso que ele pensou. Não só temos esse exemplo, como tantos outros exemplos, como o profeta que desafiou os profetas de Baal e zombou dos profetas de Baal, falando, grite mais alto, talvez o seu Deus não escutou. Aqueles que têm coragem, ousadia, eles não têm essa coragem porque se acham alguma coisa, mas porque eles sabem o Deus que serve. E é essa coragem que eu quero que você tome posse hoje, sabe? Anula as mentiras que o inimigo te contou, que você é fraco, que você não consegue, que você é incapaz, pois essa capacidade, pois essa força vem do Senhor Deus. E por muito tempo estava adormecido alguma coisa aqui dentro no meu coração, sabe? Eu, desde pequenininha, eu ansiava pela presença de Deus, porque eu tive experiência com Deus desde nova. E eu pensei, eu não quero estar em outro lugar, senão na presença do Pai o resto da minha vida. E por isso eu tô com um cabelo curto, mas isso daqui é história para outro episódio, que eu vou contar mais na frente. E o Senhor foi me entregando. Só que por causa da mentira de achar que eu não sou capaz, que eu não sou nada, ou coisas do tipo, fico adormecida aqui dentro. E deixei quieto. É como se eu tivesse paralisado no mundo espiritual. Não quer dizer que eu não orava, não quer dizer que eu não era abençoada, não quer dizer que o Senhor estava operando na minha vida. Sim, o Senhor estava operando na minha vida. Mas eu não tinha a ousadia de lutar contra o inimigo. É como imagina só. É essa situação. Imagina que Deus te entregou um pacote de moedas, vamos chamar de talentos, que se refere assim na Bíblia, moedas como talentos. Ele te deu os talentos. Só que, por bobeira, você achou que não tem como fazer nada com esse pacote de moedas, com esse pacote de talentos, porque parece tão pouco. Você só tem 10 talentos, por exemplo, 10 moedinhas. E você precisa de muito mais, você acha que precisa de muito mais para fazer aquilo que tem no seu coração. E aí chega alguém com lábia, um malandro, que representa o inimigo, e te convence que aquilo dali é muito pouco e que você não vai conseguir. E ele te faz uma proposta. Por que você não me empresta o seu talento e com o tempo talvez ele aumente, talvez me dê um empréstimo e com o tempo pode aumentar. O que quer dizer? A gente temos talentos
e temos unção que o Senhor nos deu, temos chamado, mas achamos que nós só poderemos agir nesse chamado ou agir debaixo dessa unção ou coisas do tipo depois de um longo tempo de espera para ver se aumenta, para ver se nós ficamos preparados ou coisa do tipo. E não tomamos a atitude. Davi poderia ter olhado o gigante e pensado assim: tem um gigante ali, ninguém vai lutar, então eu vou entrar na academia, malhar por um ano, ficar bombadão, assim, fortão, depois lá, pelejar contra ele. Mas ele não pensou isso. Ele foi corajoso, com a coragem, com a ousadia que o Senhor Deus deu a ele e enfrentou aquele gigante. Esse esforço que Cristo fala não é propriamente para eu conquistar aquilo que Deus já me deu, não. O que o Senhor nos dá é pela graça. Nós não nos esforçamos para conquistar dons ou coisas do tipo. Nós nos esforçamos para lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra o inimigo, para que não nos afastemos do Senhor. Estar com Ele é o nosso foco, é o nosso objetivo. Ter um relacionamento com Ele é o nosso objetivo. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de pai e filha, um relacionamento de amizade, um relacionamento de confiança. Esse é o nosso objetivo. As bênçãos, os dons, os talentos é somente consequências desse relacionamento maravilhoso que é estar na presença do Senhor. Então, você não se sente preparado? Receba agora essa palavra que o salmista Davi, o próprio Davi, depois de ter lutado com o gigante, com outros inimigos, ele disse isso lá em Salmos 18, 32, 42. Olha só. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da coça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não torça os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não forem destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deixe-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelam contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Que incrível. Davi que está falando que os pés deles é ágil, os braços deles é firme e que ao ponto dele conseguir vergar um arco de bronze. Você tem noção? Bronze é metal, gente. É duro, é difícil de vergar. Ele preparou as suas mãos para a batalha. Tá vendo que ele fala toda hora? Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, porque o Senhor me deu força para isso. E ele está falando aqui, engrandecendo o nome do Senhor, porque ele lembra, ele sabe que pelas suas forças ele não ia conseguir, mas pela força do Senhor ele conseguiu. E esse versículo, essa passagem, eu vi depois do encontro, do pós-encontro, que também é uma etapa do encontro. Esse versículo mexeu comigo e falei, meu Deus, isso daí é um rapaz que agora já é homem, provavelmente ele já estaria crescido, né, quando escreveu isso, mas ele ainda continua lembrando que ele é somente alguém que, por esforços próprios, pela sua capacidade própria, desculpa, pela sua capacidade, foi redundante, ele não ia conseguir. E ele sempre lembrando, mas eu consegui, em nome de Deus. E se o inimigo, imagina agora, outro gigante vindo na Davi, fazendo a mesma coisa que Golias, ele riria da cara do inimigo, porque lembra, porque sabe, de novo, que o Senhor é o seu Deus e que coloca os inimigos dele debaixo de seus pés, sabe? Não se esqueça, você é mais do que vencedor. Nenhum problema, nenhuma doença, nada, peste alguma ou nenhum inimigo tem poder contra ti, pois Cristo já venceu, sabe? Tenha essa certeza em seu coração. Escreva isso, medite nisso todos os dias.
O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele é meu Deus. Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Dele que vem a minha força. Ele é o meu Salvador. E Ele já venceu. E por isso eu venci. Ok? E para as batalhas, as armas estão escritas em Efésios 6, é claro. Portanto, tomai... Ai, meu computador. Ele tá dando problema. Orai por mim, pessoal. E pela minha garganta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, receba essa armadura, medite nela, tenha fé nos seus passos, dê os seus passos de fé. Ore, pede direcionamento a Deus e lute as suas batalhas. E tenha fé que você vai vencer, não porque você consegue, mas porque você serve um Deus que já venceu, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, por favor, e compartilhe. Dê seu joinha, não se esqueça, porque o YouTube, quando recebe um joinha, ele sabe que você gostou desse conteúdo e encaminha, compartilha para outras pessoas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, até!